O Hélio Couto fala muito sobre arquétipo. Arquétipo da águia, do leão, da coruja, etc. O uso desses arquétipos realmente podem funcionar? Quanto isso impacta na nossa vida? Se sim, como ativar um arquétipo? Basta olhar? Bom, são várias perguntas aí. Claro que os arquétipos contam, você tem os arquétipos em você, em nível atômico, em nível mínimo de movimentação da luz no vazio. Você tem em você o quê? 7 velocidades ao redor da observação. 7 camadas do átomo. Você tem 7 chakras, 7 sentidos, 7 emoções centrais, 7 formas de perceber a vida. Básica. Você comparando essas 7 formas, você vai ter intervalos entre elas, né? Aí daí que você chega nos 12, porque o intervalo do começo e do fim se resume em 1, né? Então a tônica e a oitava é a mesma. Vamos concordar em discordar? O que, que há entre nós? O que, que há entre eu aqui embaixo e eu aqui em cima? A tônica concorda em ser uma, embora duas. Pô, tô falando com músico só agora. Quem não é músico vai entender nada. Tem que usar outras referências. Por isso que no livro eu uso muitas referências, né? Para quem entende qualquer coisa vai entender. Quem não entende nada também. Então, os arquétipos, eles estão em nós. Como você tem esses 7 movimentos iniciais, 7/12 movimentos iniciais do átomo, você não tem em você? Você não para de ter as sensações de movimentação. Os átomos estão em você o tempo inteiro. Eles vão se acumulando, experimentando referências. Ou seja, completo mergulha no paralelo de si mesmo. Aí vai virando mineral. Você tem em você os minerais, nunca para. Arquétipos, frames, fotografias de momentos daquela dança eterna, correto? Esses minerais fazem a mesma coisa. Mergulham agora com aquelas referências dentro de si mesmos, vai virando o reino vegetal. É o quê? Os minerais mergulhando em si mesmos. Arquétipos. Ah, quando o vegetal está nesse momento, quando os minerais estão reunidos assim, eu chamo de flor. Quando estão reunidos assim, é folha, caule, entendeu? Você decora frames, mas é só uma angulação, um ponto de encontro das referências. Essas referências vegetais se acumulam com mais mineral, né? Continua buscando água, continua buscando os recursos necessários do mineral, que foi como ela chegou ali. Então ela vai mantendo seu passado vivo. Não é o que Fibonacci faz? Mantém o passado, o passo anterior para poder seguir adiante. Na referência do vazio precisa disso. O Pi tem isso, porque o Fi segura. Aí o hexagrama pode posicionar, porque ele não tem que criar, que gerar, só posiciona. Não é o que Israel faz diante das nações? Então, os arquétipos estão em nós. Então você vai ter aqueles vegetais em você também. Em certo momento você vai precisar de algum vegetal ou de outro. Você tem que continuar alimentando aquelas referências. Aqueles vegetais se acumulando com aqueles minerais viram o que a gente chama de animal. O que, que são os animais? Se não um acúmulo de vegetal e mineral que eles continuam adquirindo. E depois até entre eles mesmos se alimentam de si mesmos, adquirindo, reunindo momentos, sentimentos. Cada um visita os ângulos de uma maneira mais densa. Os átomos visitam como momentos, né, como angulações ali, que se tornam atemporais, elas só plasmam quando você densifica elas. Aquilo ali acontecendo muito rápido é você. Né? Durante o dia você sentiu ódio, alegria, dor, né? Aquilo ali, aquelas emoções, elas ficam revezando, elas são você. Não dá para chamar você só de ódio, só de alegria, só de dúvida, só de certeza. Não dá, né? Então, elas começam a se observar e mergulhar em si mesmas. Você começa a dar nome para elas conforme elas vão travando no espaço-tempo. Aqueles átomos mergulhando em si mesmos, se densificando, se observando, você começa a ver eles travando naquela ilusão, que é o mineral, é a tabela periódica. Essas ilusões também vão interagir entre si. Aí você vai ver os vegetais. Eles começam a interagir entre si, começam a aprender a se movimentar, a atuar mais no espaço-tempo discernível a partir da observação comum, na imagem e semelhança completa, e vão transbordando para o animal. Ali no animal já tem tanta profundidade que você consegue degustar experiências de uma maneira mais profunda. O animal vai começar a ter ele tem mais tempo para comparar. Devo ou não devo? Vou ou não vou? Quero ou não quero? O animal ele começa a ter a base da emoção, já pela engatinhando para o livre-arbítrio, correto? Tanto é que os totens vão tendo mais livre-arbítrio, porque os totens vão tendo mais essa conexão conosco, né? Então, os animais, obviamente, são o desaguar em alívio de todas as possibilidades rítmicas que os vegetais fizeram, assim que eles encontraram seus passos anteriores, que são os minerais. O acúmulo de referências coerentes vão gerando o reino posterior, porque afinal é o Fibonacci. Opa, eu mantenho o anterior, cheguei até aqui, daqui refaço, refazendo, sou refeito. Então aí você está na espiral simétrica. Portanto, essas angulações, sendo rios desaguando nos mesmos mares, serão certezas na nossa jornada, chamadas então de arquétipo. Por quê? Passaremos por lá, viemos de lá, voltaremos para lá. Cada cor é um arquétipo. Olha como tá vermelho, como tá azul. Olha como tá lógico, olha como tá caótico. Olha como tá amarelo, meditativo. Olha como tá laranja, alegre. Olha como tá verde, né? Curativo, a misericórdia ali, o refazer, porque pelo azul chegou no entendimento do paradoxo ali.
O violeta tá lidando com o vermelho, eu tô antes ou depois. Eu preciso curar porque sou eu mesmo, não é o outro lado. É a metade de mim, compreende a jornada? Então é isso, os arquétipos eles estão presentes porque eles são justamente, como vocês podem ver aqui, tá tudo explicadinho no livro. Você vai desaguando aqui na espiral, certo? Inevitável no vazio, só tem a si mesmo de referência, se orbita, se compara consigo mesmo. É isso que você vê no mineral e no vegetal. É isso que você vê em tudo, tá? Porque tudo é essa mesma repetição, correto? Fibonacci aqui, ó, que dá a base pro pentagrama, e administrado pelo hexagrama aqui, porque a expansão eterna em cima vai sair embaixo, se atropelaria, se não fosse o ponto de vista lógico que se autoilude. Aí você entende Israel. Profundo isso, hein? Quem é aluno aí vai entender bem. Então você vai ter no átomo as referências da angulação, o único caminho possível da luz no vazio, né? O DNA prova isso também. Está aqui o DNA, ó, diante da simetria, ó. Ó, tá até bonito aí, conforme pisca, aparece. Tá tudo no livro Lúcifer, tá? Quem quiser tem aí, chega na hora, porque a gente tá imprimindo antes agora. Então você vai ter as 7 camadas do átomo aqui, ó. Tá vendo as 7 camadas do átomo aqui? Que dão essa base, a angulação da luz, as referências. Então, esse processo ele se repete. No reino animal não vai ser diferente. Você vai ter as angulações, correto? O macro e o micro é a mesma coisa, né? Galáxias e células aqui, e aqui o átomo, ó. É o mesmo processo. Se orbitou, orbitou a órbita, orbitou o que orbitou, cada um vai posicionar uma emoção. Queimei, sorri. Cada vez que sorriu, gero a sombra, queimo de novo. Ah, então vou meditar, vai para o amarelo. Mas, pô, mas aí eu fico meditando, esqueço, saio no vazio, queimo de novo, sorrio do que queimei, volto pro amarelo, então tem que curar para não esquecer, vai pro verde. Então agora que eu lembro que tenho que queimar, sorrir, transbordar o sorrir e queimar para poder curar, sou o azul, a lógica que domina os momentos anteriores. Aí já tô vendo o meu queimar lá atrás, do outro lado agora. Alcancei o vermelho aqui, ó. Azul alcança o vermelho, vira o violeta. Assim a luz anda com as cores juntas, embora o azul esteja muito mais rápido que o vermelho, elas andam juntas na luz. Como? Porque se alcançou no vazio, no passado. Alfa e ômega. Aí você entende o paradoxo, o atemporal. Não tem dimensão depois que você entende isso. Não tem planeta, não tem nada. Só existe a base cognitiva. Todo o resto vem da sua interpretação. Sem nós não tem sólido, líquido, gasoso, não tem nada. Tanto é que esse em qualquer religião do mundo, tá aqui, ó, a Kaaba, o cubo de Metatron. Então é um fato que une tudo, porque nenhum cientista pode negar. Todo o processo da ciência vem disso, ó, tá aqui, ó, a célula se formando, ó, entendeu? O cientista treme na base. Por quê? Estudou para saber menos que o retardado maconheiro. Ó, entendeu? É difícil, mas é o renascer tão fácil. No fim é só uma piada de Deus. Deus é bom. Podia torturar a gente. No fim é ridículo. No fim é só, opa, caralho. Eu que tava cego, não é você que é gênio. Pronto, a gente tá na mesma, né? Então tá aqui. Aí você vai vendo as frutas, os vegetais, tudo vai se formando, ó. Então no budismo você vai ver aqui aquele corpo do Buda, todo o circuito sendo feito desse desenho, né? Tudo é feito disso, desse processo. Então, o reino animal também, você vai ter essa angulação dos 12 ângulos referenciais, seus intervalos, né? Você vê aqui, eu posicionei, ó, você vê os répteis, os felinos e os répteis. Aí você tem os animais ao redor, e daí vem as emoções, né? Os pecados, inclusive, ó. Todos os pecados vêm desses 7 pecados centrais, ó. Ó, tudo é uma soma dos próprios pecados, né? Assim como as cores também, são somas das próprias cores. Então é inegável, até para um ateu. As notas musicais também, tá aqui explicando, ó. Ó, até Pitágoras ia gostar de ler, que ele ia falar, cara, agora entendi por que, que eu descobri isso. Na verdade, porque na época não tinha as referências, embora a alma luciferiana esteja viva, no quântico ela se entende melhor, né? Lógico. Então o alfabeto todo vem daqui, ó. Tá vendo? Qualquer alfabeto. É a angulação, as referências, ó, da onde vem as notas, da onde vem as cores. Tudo isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, só tem aqui. O átomo, ó, esse desenho aqui, tipo, eu fiz isso aqui, ó, que eu fiz para poder explicar melhor, né? Aí você vai entender os antigos, aí você vai começar a linkar pontos do que sobrou na igreja. Tá aqui, ó, né? Trindade, ó. Você começa a entender o processo cientificamente, tá? Que tá tudo aqui. Então os arquétipos estão vivos porque é essa soma de angulação eterna, né? A soma de referências. Como as cores são arquétipos. Mergulhou as cores ali dentro delas mesmas, virando mineral. Mergulhou dentro delas, vegetal. Mergulhou dentro delas, somando os passos anteriores, animal. Então, você sabe onde vai sair. Você sabe a soma de que perspectiva é aquela. Portanto, é um arquétipo eterno. Parte da jornada, do caminho, né?